início mais a escola dominical. Agradecer a Deus por esse dia especial, Dia das Mães, dia que nós agradecemos a Deus pelas nossas mães. E também pedir a Deus que Deus esteja conosco na direção dessa escola dominical, que esse trabalho venha falar no nosso coração, a palavra de Deus possa nos falar a todo momento, para que nós podemos ter uma direção na nossa vida, os nossos pés firmados no Senhor. Vamos estar agradecendo ao Senhor, então, por este momento tão importante. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de estar mais uma vez na Tua casa. Agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos tem sustentado, o Senhor tem dado uma semana de paz, uma semana de trabalho, com saúde. Agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem conduzido o nosso coração para buscar ao Senhor. Nós te agradecemos também, Senhor, porque o Senhor sempre está olhando por nós, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo, Senhor, que muitas vezes pensamos tantas coisas que não é do Teu agrado, mas nós sabemos que o Senhor não abandona os Seus filhos. Obrigado, Senhor, por este momento. Nesta hora, Senhor, agradecemos, Senhor, pelas nossas mães, pela mãe de todo o Brasil, em especial a nossa mãe da igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado a elas o sustento, tem dado a elas capacidade, tem nos dado, Senhor, capacidade para que nós podemos educar os nossos filhos no caminho do Senhor, ensinando eles, Senhor, o caminho que devem andar. Nos tem dado, Senhor, condições para lutarmos, Senhor, para o sustento, para o ensino, por tudo que o Senhor nos tem dado capacidade para que nós podemos educar nossos filhos. Agradecemos, Senhor, por isso. Porque sabemos, Senhor, que se o Senhor não estiver conosco, nos orientando, o que nós deveríamos passar aos nossos filhos nesse mundo tão cheio de tantas coisas que oferece, mas o Senhor tem dado para nós capacidade e também tem dado aos nossos filhos corações de entendimento para que eles possam entender o que o Senhor tem de melhor para eles. Obrigado, Senhor, pelos filhos que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, por aquelas mães que já passaram por aqui e já se foram, Senhor, mas nos deixou também o ensino, deixou o seu testemunho e nós também temos como exemplo, Senhor, na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, em especial a minha mãe, que o Senhor esteja abençoando a tua serva, que o Senhor coloque a sua mão no seu coração, que ela possa, Senhor, continuar fortalecida pelo Senhor. E obrigado pelo ensino, pela educação, por tudo que o Senhor tem dado a ela para passar para os nossos que são os seus filhos. Esteja com todos os meus irmãos, esteja com toda a mãe da nossa família, que o Senhor esteja também colocando no coração de cada uma delas aquilo de melhor, Senhor, para elas, dando elas, Senhor, sempre força para a luta, para o ensino, Senhor, dos seus filhos. Obrigado, Senhor, por tudo. Agora também, Senhor, nós te agradecemos também pela vida Marina, pela melhora que já teve, mas pedimos, Senhor, que o Senhor continue com ela, completando a sua saúde, fazendo que ela possa regressar novamente para a sua casa. Abençoa também, Senhor, seus familiares, retirando a angústia, retirando dos seus corações aquilo que perturba, e o Senhor dá também, Senhor, a eles alívio, descanso, para que eles possam descansar no Senhor, confiadamente, esperando que o Senhor dê a resposta para eles. E os demais, Senhor, da nossa cidade, a Maria, seus filhos, seu João, o Mário e tantos outros, Senhor, que está também com o Covid aqui na nossa cidade, que o Senhor esteja também dando a eles, Senhor, condições para vencer mais essa batalha. Dá a eles também, Senhor, paciência, porque sabemos que não é fácil, mas, Senhor, dê para eles paciência para vencer mais essa etapa. Nós te pedimos, Senhor, esteja cuidando da nossa cidade, do prefeito, dando ele firmezas no Senhor, na sua administração, e que ele possa, Senhor, continuar lutando, Senhor, em favor deste município. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor esteja conosco nessa escola dominical. Venha falar aos nossos corações através da tua palavra nesse dia. Nós te louvamos agradecido no nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças. Então vamos continuar nossa escola dominical, abrir as nossas Bíblias no Salmo 63. Buscando a Deus, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Está no Salmo 63.
Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja. Como terra árida, exausta, sem água, assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. E no meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pastos de chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem a mentira. Deus nos abençoe com este salmo, um salmo importante, porque a Tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, e Teu nome levanto as mãos. Que Deus esteja colocando no nosso coração essa importante palavra, que a graça de Deus é melhor do que a vida. Se nós continuarmos vivendo sem a graça de Deus, o que será de nós? Então, que Deus esteja nos abençoando com este salmo tão importante para nós. Vamos louvar ao Senhor com 165. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com tuas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor.
7. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobreveem para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim, responda-me. Ao meu coração me ocorre. Buscarei a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me esconde, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai, minha mãe, me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levanta falsos testemunhos e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, e espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, fortifica-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando com este salmo, e o que nós deixamos aos nossos queridos aí que estão enfrentando essa batalha do Covid, que tem bom ânimo, confia no Senhor, espera no Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se no teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nós clamamos muito, o que todos os dias vamos orar, pedir a Deus, e muitas vezes nós não confiamos nesse Senhor que é o nosso Salvador. Então, que nós podemos ter essa confiança, como o salmista colocou para nós nesse dia. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espero pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se. Espera, pois, pelo Senhor. Que Deus nos abençoe com este salmo e que nós podemos ter ele como uma lição para o nosso dia de hoje. Passo a palavra, pastor, continuação da escola dominical. Graça e paz, Deus esteja nos abençoando nessa manhã fria, mais uma semana, um dia que nós aí comemoramos o Dia das Mães. Damos aí os parabéns, que Deus vos abençoe a cada mãe que tem lutado para manter o seu lar, manter os seus filhos, manter a casa organizada, esses esforços, né? As mães que têm lutado também para manter os seus filhos nos caminhos do Senhor. Deus vos abençoe poderosamente a vida de vocês, que esse dia, não só esse dia, que os filhos, né, a família, possa lembrar de vocês, possa lembrar desse papel que é tão glorioso, tão maravilhoso, que Deus deu para vocês, de gerar filho, sentir todo, né? Aí, né, Beth? O filho crescendo dentro do útero, isso é fantástico. E hoje, oi? É um privilégio, né? Privilégio. E hoje, gerando a vida dentro da gente, né? Justo. E hoje, aí nós queremos dar os parabéns para cada um, tá? As felicitações particular de mim
e também da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Altamira do Paraná. Como nós temos trabalhado o Evangelho no Velho Testamento, abra sua Bíblia em Ruth. Hoje nós fecharemos, né, o último capítulo. São 4 capítulos apenas hoje, tá? Ruth, capítulo 4, versículo 13 até o versículo agora 22, que fechamos aí todo esse capítulo. Logicamente que é todo o capítulo, tá? Do versículo 1 até o 22, mas leremos o versículo 13 a 22. Vamos lá? Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entregou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Ram, e Ram gerou Aminadab. Aminadab gerou a Manasson, Manasson gerou Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, leitura feita, e como nós já estamos aí caminhando, né, no livro de Ruth, hoje nós vamos falar uma providência gloriosa, tá? Então, à porta da cidade, querida, haveria uma confirmação de resgate através de sandálias, tá? Então, na porta da cidade, ali onde que Ruth, Belém, onde que Ruth volta de Moabe, né, para Belém, agora na porta dessa cidade haverá uma confirmação do resgate que Boaz vai fazer sobre a vida de Ruth, tá? Resgatando Ruth, resgatando a sua sogra. E a confirmação desse resgate é com sandálias na porta, um hábito estranho para nós hoje. Imagina você chegar no trevo ali na entrada de Altamira e você encontrar sandálias na porta, na entrada de Altamira, ou mesmo seja na porta da tua casa, né, no sentido, no portão da sua casa. É um negócio estranho para nossos dias, que não compreendemos, mas era a confirmação do resgate. As pessoas tiraram a sua sandália, confirmando que estaria cumprindo a lei. Hoje é o hábito de você ir lá no cartório e assinar o certidão de casamento, né? E as duas pessoas, tanto o homem quanto a mulher, não tem mais certidão de nascimento. Essa certidão que a sua mãe guardou para você, e depois você teve ela, né, guardada, e a minha está guardada ainda, mas ela não serve mais para o homem casado e a mulher casada, tá? Então, vidas comuns que se tornaram-se o cenário de extraordinária reviravolta de acontecimento. Então, Boaz era um homem simples, rico, tinha sua propriedade ali, mas um homem simples, homem comum, vidas comuns. Ruth, então, mais ainda, né? Então, a boa sorte de Ruth, e essa boa sorte não é a sorte que nós vemos aí as pessoas falarem no mundo: ah, tive sorte, o fulano teve uma sorte, tá? Nós cremos na soberania de Deus dirigindo a história, tá? Os cristãos, as pessoas, mesmo as pessoas do mundo, elas não têm sorte, elas são direcionadas mesmo, né? Elas são direcionadas
dentro da soberania de Deus, tá? Então, mesmo que ela não crê dessa maneira, mesmo que ela não busque dessa maneira, mas Deus não permite nada acontecer nesse mundo se não seja da vontade dele. Então, essa boa sorte de Ruth, de entrar sem saber na lavoura de Boaz, começa a renovar a fé da sua sogra em Deus. Então, ela vai buscar, pede para sua sogra, né, buscar espigas de milho, e sem saber ela acaba entrando na lavoura do seu próprio resgatador, que hoje estaremos aí trabalhando nesse sentido. E o fim da história tira, né, qualquer dúvida que o Senhor continuava a cuidar dela ou delas, né? Então tira qualquer dúvida, ou mesmo para nós, quando nós olhamos para Ruth, olhamos para a história de Ruth, olhamos para outras histórias, tira qualquer dúvida do meu coração nos dias maus, ou hoje mesmo nos dias bons, né? Que Deus tem continuado ou continuará cuidando das nossas vidas, querido. Então, um novo, querido, aí nascimento, um nascimento muito festejado, tá? Um nascimento dessa criança de Obed um nascimento de festa. Então, nesse capítulo o capítulo 4 começa o resgate, versículo de 1 ao versículo 12, que nós não lemos, tá? Olha o versículo 2. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse o resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão Noemi, que tornou da terra de Moabe a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te, a dizer-te: compra-a na presença desses que estão sentados aqui, e na do meu povo. Se quer resgatá-la, resgata, se não, declara-mo, para que eu saiba, pois o outro não há senão tu que resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Tá? Então a outra parte iria resgatar, mas quando Boaz fala algo mais sério, né, aos olhos do outro, ele toma uma atitude diferente. 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomará da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, né, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer ou fazê-lo, né? Então aquele que estava à frente de Boaz, ele não toma o resgate, porque ele já era casado e ele não quer, né, outra mulher. E assim passa a vez para Boaz, e Boaz já está querendo resgatar Ruth e Noemi ali, né, nesse sentido do resgatador, tá? Então, o livro de Ruth começa mostrando a ação de Deus em duas áreas: a natureza e a família, tá? Olha o versículo, capítulo 1, versículo 11 de Boaz, de Ruth, melhor, né? Então nós vemos a bênção da colheita ou da natureza, Deus abençoando a natureza, tá? Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Noemi desce com o seu marido, desce com seus filhos para Moabe, porque está faltando alimento, há seca, não há produção. Agora Ruth, Noemi, melhor dizendo, ela está sabendo que Deus mandou chuva, mandou produção, e assim Deus está cuidando. Filho de Malom, porque ela está para o nascimento do Messias.
Então Deus governa, querido, a história e a natureza para, querido, concretizar a sua vontade. Tá? Nada está acontecendo nesse mundo por acaso. Lógico, não os pecados, não a loucura que o mundo tem vivido, jaz o maligno, mas o que Deus está conduzindo, a história que muitos que não estão enxergando, é a história de Deus. Tá? Não tem como ver a história de Ruth, a história de Boaz, e não lembrar de outros nascimentos na Bíblia, milagrosos. Tá? O Antigo Testamento, ele nos afirma várias mulheres que não podiam conceber filhos, como Sara, como Rebeca, como Raquel, como mãe de Sansão, né? Ana, como também a mulher sunamita, Mical, melhor dizendo, ela não era estéril, mas sim, ela foi punida por Deus, filha de Saul, quando Davi volta da guerra e ele começa a dançar, ela ri, zomba do rei, e ali Deus pune Mical, a esposa de Davi, né? E Isabel também no Novo Testamento, mãe de João Batista, Zacarias, né? E Isabel. Então todas elas deram filhos, menos Mical, né? Porque Deus a puniu. Ela tinha o seu ventre normal, mas ela foi punida por causa disso, tá? Por causa dessa zombaria do rei, sobre o rei, né? Então, todas elas deram filhos pelo poder maravilhoso, inesperado, querido, de Deus. Ela não podia dar, ela não tinha como dar, mas Deus vai lá e coloca um filho, abre a madre dessas mulheres, e ela concede filhos que estão todos dentro da genealogia de Jesus, está para andar, né, e para chegar até o Messias. As mulheres de Belém, querido, aquela cidade que anteriormente encontrou uma Noemi abatida, derrotada, desanimada em seu retorno de Moabe, que agora não podem conter os louvores pelo nascimento de quem? Do seu primeiro filho de Ruth, tá? Ou primeiro neto ali de Ruth, tá? Versículo 14 e 15. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje, tá? Não te deixou hoje te dar um filho que será teu resgatador, e seja afamada em Israel o nome desse. Então as mulheres estão ali alegres com Noemi, alegres com Ruth, porque houve um resgate, houve o cumprimento do cuidado de Deus sobre o seu povo, das viúvas, né, das mulheres ali que não poderiam ter mais como sustentar, e agora está tendo. E além do resgate, há uma linhagem, a linhagem de Jesus está caminhando, né, para ser cumprida. Então o que havia acontecido com as convenceram que Deus ainda está o que? Ativo. Deus estava ativo sobre o seu povo, Deus estava cuidando do seu povo. A grande questão é, será que nós, querido, estamos crendo que Deus está ativo, cuidando de nós? Olhando para essa pandemia, olhando para as dificuldades financeiras, olhando para a dificuldade política, olhando para tantas outras dificuldades, talvez, que nós podemos imaginar, ou você pode estar passando, querido. Nós estamos crendo que Deus está ativo, Deus está cuidando, ou mesmo diante da morte, doente, de alguém da nossa família, nós cremos que Deus está ativo, Deus está cuidando e Deus o está levando para o céu, ou nós estamos ainda sem esperança, sem confiança nesse Deus? Então elas queriam que a história do nascimento de Obed fosse o testemunho do que o Senhor ainda estava fazendo. Essas mulheres, o desejo delas é essa, que a história expande, Deus está trabalhando,
Porque os dias sombrios de Juízes que nós lemos, né, e principalmente no último versículo aí, Juízes 20, 21, 25, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor ou mais reto, querido. Então, por esses dias sombrios do juízo não iriam extinguir a esperança do povo de Deus. Essa situação pecaminosa que o povo de Deus estava vivendo, estava cometendo, não iria tirar a esperança do povo, do coração do povo de Deus. E assim Deus vai trabalhando. Uma reflexão para nós: quando lemos a genealogia, queridos, de Jesus, compreendemos a seriedade de cada nascimento? A gente começa a ler ali Mateus, a gente vai lendo cada nome, a gente consegue ver a seriedade do nascimento dessas crianças, a educação que os pais deram, inculcaram na cabeça desses filhos o que ele tinha nos seus corações. Será que nós temos olhado para isso? Será que nós temos buscado alguma coisa semelhante em cada família dessa para nós? Ou temos ensinado os jovens recém-casados ou recém que têm filho, né? Tiveram filho, para inculcar, como diz Deuteronômio capítulo 6 ou Provérbio 22, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando chegar na velhice, jamais desviará. Nós vemos essa responsabilidade. Será que nós temos visto isso? Ou nós temos pulado a genealogia quando chega nessa parte? Segunda coisa, além do nascimento muito festejado, um nascimento com muito significado, querido, tá? Então, quando nasce uma criança, tem um significado nesse nascimento. Será que quando uma criança está nascendo hoje, por exemplo, quantas crianças estão nascendo hoje, tem um significado nesse nascimento? Se tem, qual, por exemplo? Qual seria o significado dessa criança, desse nascimento, querido? Podemos responder, né, com outra pergunta, que é o breve catecismo, né? Qual é o fim principal do homem? Será que nós conseguimos olhar o significado do nascimento de um filho? Diante dessa pergunta, qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. Se eu tenho filhos, mas sem esse objetivo, sem esse fim principal do meu filho, que é glorificar a Deus e se alegrar somente nele, não no que nós temos, no que podemos ter ou que nós somos aqui nessa terra, porque nós não somos nada. Porque infelizmente muitas crianças têm nascido sem um fim. Porque muitas crianças têm nascido do pecado, simplesmente de uma relação sexual fora do casamento, fora do compromisso, fora de uma estrutura que Deus o fez. Sendo assim, será que essa mãe, será que esse pai, longe, vai ensinar qual é o fim principal do homem? Será que ele tem no coração, eles têm no coração deles essa pergunta, e a resposta é que é o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele? Então, o nascimento de uma criança, querido, não é brincadeira. Então posso ter relação sexual à vontade se eu não tiver filho? Não, pecado também, né? Tanto casado é adultério e tanto solteiro que é fornicação. É proibido. Quer ter esse ato maravilhoso, case. E case com as pessoas que você ama e terá esse ato até a morte. Então, querido, um bebê esperado. Até então, qual seria a importância dessa criança, querido? Obede. Na história da redenção do homem pecador. Isso significa que Boaz e Ruth, a Moabita, né, foram o quê? Os bisavós de Davi. Tá? Para dentro da história, dentro da genealogia,
algo fantástico, olharmos e vermos essa genealogia, né? Olha o versículo 22, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou Davi, tá? Essa família está na linhagem real, porque se ela está gerando a Davi, então ela está dentro da linhagem de reis. 2 Samuel 5:3, ungiu Davi rei sobre Israel, tá? 1 Samuel 16, Deus escolheu Davi, tá, querido? Como também está na linhagem messiânica, tanto o rei como também o rei dos reis, ou messiânica. Agora Mateus 1, capítulo 1, versículo 5, Salmão gerou a Raabe, de Raabe, uma meretriz, uma prostituta, tá? A Boaz. Então, a mãe de Boaz foi uma prostituta que estava em Jericó. Quando eles chegaram ali, Josué, Caleb e mais 10 homens para espiar a terra, né? E essa prostituta encontra, essa meretriz encontra esses homens, coloca dentro da sua casa, protege ele, mas ela diz o seguinte, né? Clama, quando vocês passarem, lembra de mim, ou poupe a minha vida. E Deus poupou, e ela casa com Salmão, e ela acaba gerando Boaz. E essa história que nós estamos vendo do resgatador, né, sendo que Raabe foi resgatada diante de uma situação que ela seria também eliminada em Jericó ali, essas pessoas que estavam ali na terra de Jericó. E Raabe é resgatada por Deus através do povo dele, e agora Boaz está resgatando Ruth, né, uma moabita que era para ser deixada. Então, Boaz, esse de Ruth, essa moabita, gerou Obed, que nós estamos vendo agora, né? Como também Mateus 1:16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O interessante, se você pegar Mateus capítulo 1 e descendo, você vai ver que o homem, né, o nome, por exemplo, Salmão gerou de Raabe Boaz. Mas se você chegar em José, tá? E Jacó gerou a José, então Jacó é pai de José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Maria não gera Jesus, mas sim da qual nasce, porque a promessa ou a aliação de Deus na promessa que o anjo Gabriel fala para Maria é que ela seria envolvida pelo Espírito Santo. Então ela não gera, nasce de Maria o Cristo, que se chama o Cristo. Isso é muito importante nós olharmos esse ato. Jesus não é gerado de homens pecadores, mas sim nasce de homens pecadores, de uma mulher pecadora, né? E é o Cristo para resgatar-nos do nosso pecado. Lembrando que esse casal não sabia o fim da história. Onde aconteceria o nascimento de Jesus. Ele não está sabendo, tá? Que Jesus viria da sua linhagem, o Messias viria da sua linhagem, da sua família, né? Mas esperava o Messias que traria a paz, traria o consolo. Esse povo estava caminhando esperando isso, como Lameque gerou a Noé, tá? Se você olhar em Gênesis capítulo 5, você vai ver que Lameque, esse Lameque é da descendência de Sete, não de descendência de Caim, tá? Existe um Lameque também que matou 2 homens, tá? Se gaba com isso, tá? Aqui não, Lameque aqui gera a Noé. Olha lá, Gênesis 5:29. Esse nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então, Lameque está tendo um filho na esperança que esse filho seja
o resgatador, porque a promessa, Lameque sabe a promessa que foi dada ao seu pai Adão, em que haveria aquele que pisaria na cabeça da serpente, mas ele sabe como seria, e ele está esperando, ele está gerando um filho para que esse filho traga paz, traga consolo sobre a sua terra, sobre a sua vida, sobre as suas mãos, tá? Porque Deus amaldiçoou no sentido que a terra hoje, os cardos, abrolhos, tudo que acontece, né, de mal, as pragas na terra, é por causa do pecado, né? É a punição de Deus sobre o pecado. Então a promessa tinha sido feita a Adão quando ele estava ainda no jardim do Éden, após a queda, logicamente, Gênesis 3,15. Mas essa ideia, querido, do Messias foi crescendo, ficando mais nítida com o passar dos anos. Ou o tempo vai passando e essa ideia vai ficando mais concreta que o Messias, ou como viria, como aconteceria a promessa, né? Então, quando nós estamos trabalhando aí em João, como nós estamos trabalhando, as pessoas perguntam, mas quando pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? Né? Que a ideia ainda está sendo construída e as promessas estão ali, né, desde o Velho Testamento, e eles estão batendo a cabeça sem olhar direito o que Deus já tinha falado. Então eles estão bem próximos da promessa. Outros estavam muito mais longe. Hoje nós estamos há 2000 anos à frente da promessa concretizada. Mas agora, quantos anos que tem ainda para nós chegarmos no fim, quando Cristo voltar, nós não sabemos. Hoje nós não nos preocupamos com a teologia, com a posição que a Bíblia fala que Jesus veio. Hoje nós nos preocupamos com as teologias que têm surgido como Cristo voltará. Essa é a nossa preocupação. Como Cristo voltará? Como que a Bíblia fala que Cristo voltará? E como nós temos que crer nessa vinda? Porque Cristo já veio. Eu não estou mais preocupado com isso, porque Ele já veio. Agora, como Ele virá e como a Bíblia tem falado, esse é o preceito que eu tenho que viver, que eu tenho que respeitar e não aceitar loucuras que algumas, né, denominações têm pregado aí, quebrando totalmente aí, esperando o Armagedon, Cristo vir e lutar ainda com o diabo 1000 anos, e ele vai reinar e ele vai ter que lutar novamente com o diabo. Ele já venceu, o diabo já foi preso, já não tem mais poder nenhum, porque Cristo vai ter que voltar do céu para lutar ainda. A morte dele não é o suficiente. Paulo deixa bem claro onde que está a morte, o teu aguilhão. Já morreu, acabou, a morte não tem mais poder nenhum. Então Deus, que usou esse canal como vaso em suas mãos para trazer ao mundo o rei Davi e posteriormente o filho mais importante do seu rei, né? Rei Davi, Jesus Cristo. Então nasce Davi e lá na frente nasce o filho de Davi, Jesus, lógico. Quando a Bíblia trata Jesus como filho de Davi ou outro, né? Os homens são filhos de Abraão, não é que é descendência de pai e filhos, mas é questão de a linhagem. Há esse cuidado de mostrar, tá? Os patriarcas, mostrar alguém lá atrás como a linhagem da família. Então Boaz e Ruth, que participaram do estabelecimento desse reino de Deus sobre a terra e da realização do plano da salvação, e sabendo como seria. Então, o resgate do seu povo e de toda a criação, o mesmo vale para nós, tá? O mesmo vale para nós. As situações cotidianas podem até parecer banais para a nossa vida. As coisas, essas situações que estão acontecendo, mas Deus recebe a glória quando os seus filhos, queridos, comuns, andam em fidelidade em sua vida. Quando nós andamos na fidelidade com esse Deus,
é onde que nós glorificamos. Então esse bebê esperado, como também um servo esperado. O nome de Obed significa servo. E a Bíblia usa esse servo em vários livros, como Isaías, Zacarias e também Jó. Quando a gente for olhando, né, e lendo Isaías, Zacarias e Jó, nós vamos ver esse termo, servo. E o livro de Isaías é conhecido pelas suas canções sobre o servo. Israel deveria servir, mas foi um servo inútil. Raramente foi uma bênção para os outros povos. Essa é a tristeza do profeta Isaías, quando ele está profetizando e vendo uma nação que deveria ser foi levantada para servir, mas foi um servo inútil. O profeta Isaías também, querido, para mostrar a futilidade de Israel, usa uma metáfora de uma mulher grávida que dá luz ao vento, tá? Ou ela gera, mas quando nasce não tem, tá? Olha lá para Isaías 26, 18, tá? O pior de uma gravidez, querido, de não engravidar, não é o sentido de não engravidar, mas sim quando você gera ou quando termina a gravidez, não tem criança, tá? Não estou falando aqui de uma gravidez psicológica, como hoje nós vemos alguma mulher, tá, querido? Estamos falando de gravidez real e chega e não tem. É isso que Deus está trabalhando através do profeta Isaías. Isaías 26, 18. Concebestes nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. Ou a nação de Israel não trouxe livramento algum para as nações vizinhas, não nasceu ninguém dos moradores do mundo, ou não gerou, ninguém veio para dentro de Israel, fizeram circuncisão, ou fizeram aliança com Deus, ou se entregaram a Deus. Ou Israel gera vento, não produz almas para o reino de Deus. E a gente tem que olhar hoje, se nós, igreja, também estamos passando tempo e anos e mais anos sem gerar ninguém. Igreja, querido, não é instituição, são pessoas. Quanto fruto que nós temos trago ao reino de Deus, ou que Deus tem nos dado, né? Então, se não temos dado, por quê? Tá? E se estamos dando, a glória dele, unicamente de Deus. Porém, dar à luz a salvação era a missão do servo, tá? Como então poderia ser um servo inútil se tornar um servo útil, cumprindo a sua missão? Isaías 53 a 55, tá? Um servo inútil se torna útil mediante a intercessão do servo sofredor. Isaías vai trabalhar muito bem no capítulo 53, 54 e 55, tá? Olhando para o capítulo 53, versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, esse servo inútil se torna útil quando o servo sofredor, a intercessão, mediante a intercessão do servo sofredor. A igreja se torna um servo útil quando ela está diante do servo sofredor, diante de Cristo. Então, 200 anos depois que Zacarias escreve sobre o tema do servo
Isaías, Zacarias agora 3:8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo o renovo. Então, aqui o renovo também aparece como um título messiânico de Isaías, tanto o servo sofredor e como também o renovo, tá? É a mesma coisa que essa ideia de você cortar uma árvore e de repente parecer um broto ali. Esse é o renovo, sempre está, né, surgindo na história de Israel o renovo. Isaías 4, versículo 2. Nós encontramos: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, o fruto da terra, o orgulho e o adorno para o Israel que foram salvos. Aquele dia o renovo, esse renovo é maiúsculo, significando ou apontando aí Jesus Cristo. Então é difícil que não relacionar o renovo com o rebento de Jessé também em Isaías, tá? Então, renovo com o rebento de Jessé. Olha, Isaías 11, versículo 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Um rebento e um renovo, uma esperança, tá? Então, o ponto a ser destacado aqui, querido, é o tema do servo. E é importante que o Velho Testamento se relacione à maneira de Deus redimir um povo para o seu nome, ou aquele servo sofredor que o Velho Testamento trabalha, o renovo para restaurar um povo, para redimir um povo para o seu nome, tá? E o Novo Testamento indica que Jesus Cristo como esse servo sofredor. Mateus 12, versículo 17 agora, tá? Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraze. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Então, o cumprimento lá atrás, a promessa sendo cumprida agora em Jesus. Mateus 26 também, 31. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então Jesus converte os ofícios de sacerdote, rei e logicamente profeta. Mas aqui nos dois, que no livro de Esther, de Ruth, né, está trabalhando sacerdote e rei. E por meio do exercício desses ofícios, Jesus salva o seu povo. Então ele é sacerdote, aquele que oferece o sacrifício; ele é o profeta, aquele que anunciou o evangelho, que é ele próprio, que é a sua palavra; e ele é o rei, que há de reinar eternamente de uma vez por toda quando ele voltar. Lógico que não é que ele hoje não reina, ele reina, mas está esperando para completa e definitiva, né, consumação do seu reino. Uma reflexão para nós também nesse ponto: como Deus pode usar sua vida em favor do seu reino? Como Deus tem usado a sua vida, como Deus tem usado a nossa vida em favor do seu reino? Como Deus pode usar a sua vida? A primeira coisa eu sou nascido de novo, ou passei pelo novo nascimento, tenho um encontro com Cristo, eu vivo uma vida em Cristo. Lógico, se ele usou uma mula, ele pode usar também o mundo, tá? Mas não é isso que ele quer. Ele quer filhos, servos, pessoas que aceitem ele como seu Senhor e Salvador. Então, olhando para isso e concluindo no último ponto aqui, um nascimento e uma lição para nós. Sem a genealogia, o livro chega a uma conclusão satisfatória. Se a gente tirar essa genealogia no livro de Ruth, o livro concluiu-se satisfatoriamente, com Obed, neto nos braços de Noemi. Tá? Então Noemi conseguiu um neto,
final feliz. Ela foi resgatada através do método que Boaz deu e final feliz para essa família. Mas, no entanto, o livro diz muito mais, tá? Muito mais. Por quê? Se nós olharmos para a genealogia, nós vamos entender que essa genealogia que Mateus trabalha é muito mais ampla, né, por toda ela inteira. Nós vamos ver que o livro de Ruth tem um ponto fundamental. Ruth nos mostra que Boaz o resgata, como também nós acabamos de falar, Salmão casa com Raabe e gera Boaz, e Boaz com Ruth gera Obed. E Obed vai indo até chegar Davi, aonde que é um ponto que mostra para Jesus, né, que o Messias viria do reinado de Davi, e assim nasce Jesus Cristo. Então Ruth mostra um papel do resgatador que aponta um resgatador muito maior. Ruth mostra o cuidado de Deus com o seu povo, não permitindo passar fome, não passar necessidade ou haver aproveitamento de situação financeira de crise e a pessoa não poder pagar suas contas e perder tudo e ficar na pobreza, mas sim Deus dá condições dessas pessoas resgatarem novamente os seus bens para poder continuar sua vida, como também em cada 50 anos as dívidas eram todas perdoadas. E assim a propriedade, o bem voltaria para essa pessoa. E assim não haveria dificuldades. No Novo Testamento, em Cristo Jesus, com os apóstolos, também quando eles viram as viúvas ali dos helenistas, os apóstolos tinham uma obrigação. O que eles fizeram? Levantaram o diácono. Hoje não há mais como, né, o ato de resgatar como o Velho Testamento, mas no Novo Testamento Deus levanta um outro modo para cuidar das viúvas, dos órfãos, através da diaconia dentro da igreja. Deus não tirou essa responsabilidade do velho para o novo. Não, Ele colocou em outro modo, diaconia. Homens temente que tem feito e está fazendo o mesmo trabalho lá no Velho, aqui no Novo Testamento, por causa e por única vontade do resgatador Jesus Cristo na nossa vida. Que Deus esteja nos abençoando ricamente nessa manhã de domingo, onde Deus tem nos dado a sua bênção. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por uma dádiva tão especial, Deus, que é a promessa do resgate que o Senhor nos concede, Deus, na Tua Palavra, e pelo cumprimento, Deus, em Jesus Cristo, e através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ser gratos, Deus, e a viver na perspectiva dessa promessa, Deus, real, que já é presente, já é realizada em nós, em partes, e vai ser completa um dia na eternidade, Pai. E em nome de Jesus, Pai, clamamos por aqueles que estão enfermos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, sustenta essas vidas, ó Deus. Que aqueles, ó Deus, que têm vivido, Deus, esse drama tão difícil do Covid, ó Deus, consigam, Deus, voltar os olhos para o Senhor, Pai. Que tenham esperança renovada em Ti, Pai. Uma esperança nessa vida e também para além dessa vida, Pai, conforme o propósito que o Senhor tem para cada um. Cuida, Deus, ó Deus, de cada um, cuida ali da Marina, Deus, cuida do seu João, cuida do Irã, meu Deus, de todos aqueles que estão enfermos na nossa cidade, que a gente às vezes não tem os nomes, ó Deus, mas o Senhor conhece a cada um, Pai. Ó Pai, que Tu traga recuperação completa a essas vidas, conforme a vontade do Senhor, Pai. Cuida também, Deus, daqueles que estão sofrendo, Deus, pelos seus entes queridos, ó Deus, traga consolo, traga, ó Deus, conforto a esses corações, em nome de Jesus, Pai. A palavra do Senhor diz que, né, no céu, Deus, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e já não existirá a dor, o luto, a morte, Deus. Mas enquanto vivemos nessa vida, Deus, que o Senhor traga ainda, Pai, esse consolo sobrenatural, Pai, a cada um de nós. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada mãe. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor renove, Deus, em
missão, Deus, de ensinar os caminhos do Senhor, Pai, aos nossos filhos, mesmo ainda grandes, ó Deus. Ó Pai querido, que nós realmente compreendamos, ó Deus, a influência e o papel que temos na vida das nossas famílias, dos netos, ó Deus, que cada uma de nós possa cumprir, ó Deus, com responsabilidade a missão especial que o Senhor nos concedeu. Abençoe, Pai, as nossas vidas, nos prepare também para o mundo mais à noite, que a mão do Senhor esteja sobre nós, a guiar-nos, ó Deus, a conduzir-nos, ó Deus, em todo o caminho do Senhor, Pai, com os corações aprendendo a Tua palavra, voltados para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.